Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Primeiro eu tenho a equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. É uma equação completa. Eu tenho que tirar os coeficientes dessa equação. Então, o valor de A aqui vai ser 1, o valor de B vai ser menos 1 e o valor de C vai ser menos 12. Certo? E aí a primeira fórmula que eu vou usar é o do delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A mesma ideia da outra. Troca as letras pelos números. Então, eu vou substituir. Quem é B na minha equação? B é menos 1. Se esse B fosse positivo, não precisaria colocar esse parênteses. Aí, eu vou seguindo. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é menos 12. Nesse caso, menos 12 eu vou colocar no parênteses. Delta é igual, todo número negativo elevado ao quadrado, ele sai positivo. Então, menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Aí eu tenho regra de sinais primeiro. Antes de multiplicar, eu faço a regra de sinais. Então, menos, com esse menos aqui, vai dar mais. E aí eu multiplico tranquilamente. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. 48 mais 1, 49. Pronto. Descobri o meu delta e agora eu vou partir para o x. O delta deu 49. Só colocar os valores aqui para não perder. O valor de A era 1, de B era menos 1 e o de C era menos 12. Fórmula do x. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. X é igual. Esse menos repete? Sim, é da forma. O valor de B é negativo? Então, coloca no parênteses. Mais ou menos raiz de 49, que era o delta que a gente encontrou. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Aí eu venho. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar 1, mais ou menos. Raiz de 49 é 7. E 2 vezes 1 é 2. Nesse caso, eu vou achar o x1 ou x', como queira chamar, e o x2. Lembrando que eu tenho que repetir do jeito que está aqui, só que esse sinal que está no meio, um vai ser positivo e o outro negativo. Então, o de cima, 1 mais 7 sobre 2. E embaixo, 1 menos 7 sobre 2. O x1 aqui, somando, vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. O x' vai dar 1 menos 7 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então, a solução da minha equação seria menos 3 e 4. Pode colocar invertido? Sim. Eu estou colocando na ordem da reta real, então o negativo vem antes do que o positivo. Por isso eu organizo a minha solução assim, ok? Um outro exemplo aqui seria 5x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. A mesma ideia, tira os coeficientes A, B e C. É sempre nessa ordem. E aí, se vocês fazem esse passo, vocês não se perdem nos números. Primeiro eu vou descobrir o delta. X é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B
3, ele é positivo? Precisa de parênteses? Não. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 5 vezes o C... Não, aliás, o A aqui é 5, tá certo. E o C também é 5. Então, delta é igual a 3 ao quadrado é 9. Eu tenho um número positivo e um número negativo e 2 positivos. Então, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. O que acontece aqui? Delta vai ser menos 91. Toda vez que o valor de delta for negativo, a solução vai ser conjunto vazio. Por quê? Porque na hora que eu fosse colocar aquela fórmula do x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, na hora que eu colocasse no lugar desse delta um número negativo, isso aqui não existe. Então, por isso, a solução sempre vai ser conjunto vazio, caso o delta seja negativo. Certo? Delta negativo, conjunto vazio. Agora a gente vai resolver esse exemplo mais complexo. Aparentemente, ele não se parece com uma equação de segundo grau. A partir do momento que você elimina esses parênteses, faz aquela multiplicação usando a propriedade distributiva, ele vai se transformar numa equação de segundo grau. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado, mais com menos dá menos, x vezes 4 vai dar 4x, o 3 que está lá no segundo membro, ele vem para o primeiro membro positivo, e essa equação é igualada a zero, que é a forma geral de uma equação do segundo grau. Lembrando que vocês têm que tirar os coeficientes A, B e C, onde o A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. A forma do delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, B é negativo, então vai para o parênteses, elevado ao quadrado, porque a fórmula está ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é o 3. Delta é igual, menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Aqui eu tenho 3 números onde um só é negativo, então mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1, 4, e o resultado multiplica com esse, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o meu delta aqui, 16 menos 12, meu delta é 4. Agora eu vou partir para outra resolução para encontrar o valor de x. Então, meu delta aqui é 4. Os valores A, B e C que eu vou precisar dos 3 é 1, menos 1, aliás, menos 4 e 3. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, sempre vocês vão baixar esse menos. O valor de b é negativo, abre o parêntese e põe o valor de b. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? 4, então é raiz de 4. Sobre 2 vezes o a, que o a é 1. X é igual, eu tenho aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, tirando esse parêntese aí, vai ficar positivo. Repete o mais ou menos. Raiz de 4 é 2. Sobre 2 vezes 1, 2. O que faz depois daqui? Lembra que vocês vão ter que separar o mais e o menos, encontrando o x1 e o menos encontrando o x2. Em cima vai ficar 4 mais 2
dividido por 2, e embaixo 4 menos 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a minha solução aqui vai ser 1 e 3. Ok? Veja esse outro exemplo usando produtos notáveis, que é o conteúdo que vocês já viram. Nesse caso, eu vou resolver esse produto notável, onde aqui é o quadrado da soma. Lembra como é que resolve? O quadrado do primeiro termo, então vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, eu vou multiplicar esse 2 com x e com 3, que vai dar 3 ou 6x, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. Isso igual a zero. Aqui eu tenho uma equação também completa, onde o valor de A é 1, o valor de B é 6 e o valor de C é 9. Primeiro eu tenho que descobrir o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual, B é 6, positivo, então vai ficar 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Delta é igual, 6 ao quadrado, 36. Mais com menos vai dar menos, e 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, o meu delta aqui deu zero. Meu delta deu zero. Então, vamos partir para a segunda etapa. O delta deu zero. O valor de A, B e C são valores que eu vou precisar. 1, 6 e 9. Então, eu jogo minha fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X é igual menos da fórmula sempre. O valor de B aqui é 6. Então, menos 6 mais ou menos raiz quadrada de zero, porque o meu delta ali é zero, sobre 2 vezes o A, que é 1. X é igual a menos 6. Raiz quadrada de zero é zero. Então, mais ou menos zero dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Chegou aqui, divide em x', puxa uma setinha lá, onde vai ficar menos 6 mais 0 sobre 2. E o x, duas linhas, vai ser menos 6 menos 0 sobre 2. Aqui vai dar, o zero ele não vai alterar a minha soma ou a minha subtração. Então, aqui vai ficar menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. E menos 6 dividido por 2 também vai dar menos 3. O que vocês concluíram disso? Que toda vez que o delta for zero, os valores aqui vão ser iguais. O x1 e x2 vão ser iguais. Ou seja, a minha solução vão ser duas raízes iguais. Menos 3 e menos 3, duas raízes iguais. Quem quiser representar somente com menos 3, também está correto. Ok? Só concluindo o conteúdo de equações, vocês percebam que quando o delta for um número maior que zero, ou seja, na resolução dos exercícios anteriores, quando o delta dá 4, 16, números maiores que zero, o x' e x duas linhas vão ser números, raízes diferentes. Então, duas raízes diferentes. Quando o delta for um número menor do que zero, que foi o caso daquele exemplo, que deu um número negativo, que deu menos 91, a solução aqui vai ser conjunto vazio.
E quando o delta for igual a zero, a solução vão ser duas raízes iguais. Por exemplo, 4 e 4, duas raízes iguais. Maior que zero, duas raízes diferentes. Igual a zero, aliás, menor que zero, conjunto vazio. E igual a zero, duas raízes iguais. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de equações.